Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes a mais uma edição do Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Eu sou a Thaís Bernardes e hoje vamos falar sobre saúde pública no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio 3 convidadas. E eu começo as nossas apresentações com a Oiá, que é médica de família e responsável técnica em clínicas da família. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Também tenho o prazer em conversar com a MC Carol Félix, que além de cantora, é realizadora de ações sociais por meio do projeto de dança Passinho Carioca. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Thaís. E o nosso terceiro convidado é o médico Rodrigo Macedo Pacheco, que também atua na área da medicina da família em comunidade. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Olá, Thaís. Obrigado pelo convite. Hoje vamos falar sobre saúde pública no Brasil. Estatisticamente, é a população de baixa renda, em sua maioria preta, que mais utiliza o serviço de saúde aqui no Brasil a nível federal. O atendimento ele é gratuito, reconhecido internacionalmente como um serviço de qualidade, mas ele também é bastante complexo. Mas também apresenta muitos problemas. Será que realmente todos e todas têm acesso à saúde pública? É um sistema eficaz? E a população preta? O que essa realidade pode nos dizer sobre a nossa condição no Brasil? Agora a gente vai assistir a uma reportagem sobre o tema. O número de pretos e pardos graduados aumentou quase 4 vezes e já representa 50% dos alunos do ensino superior, segundo o IBGE. Apesar do crescimento, essa média é bem menor nos cursos de medicina. Os postos de trabalho na área da saúde são, em sua maioria, ocupados por pessoas brancas. Basta parar para pensar. Quantas vezes você foi atendido por um profissional da saúde negro? Eu caí no mercado de trabalho em 2015 e eu me entendi quanto pessoa preta quando eu percebi que na minha rotina clínica mesmo, no meu dia a dia de trabalho, existia muita diferença de tratamento dos pacientes para comigo ou com os outros colegas que trabalhavam comigo nas mesmas clínicas que eu atendia. Né? A odontologia é uma profissão que ainda é praticamente branca, né? Na minha turma de 70 alunos, nós éramos 3 pessoas pretas, não foram as 3 que se formaram, né? E, por exemplo, eu nunca tive nenhum professor preto na faculdade. Com esperança de ressignificar a profissão, o cirurgião dentista Vitor Hugo criou a IO Saúde, uma clínica médica com profissionais pretos. A IO conta com todas as especialidades odontológicas e mais 6 diferentes áreas médicas. Surgiu como um lugar de afirmação, seguro para os profissionais, livre de desigualdade ou qualquer tipo de preconceito, e tem proporcionado um ambiente acolhedor aos pacientes. Então a gente começou a perceber que, além de ser um lugar confortável para a gente, quanto profissional, a população preta, principalmente, a gente não atende só pessoas pretas, mas a grande maioria dos nossos pacientes são por uma questão de identificação, né? A maioria das pessoas, elas vêm com essa demanda de necessidade de um lugar seguro, de alguém que vai entender que não precisa ter vergonha aqui nesse lugar, né? E aí eu acho muito legal que eu percebi que não era só sobre mim, não era só sobre profissionais negros, era sobre uma comunidade inteira, né? A IO é um espaço de representatividade e acolhimento. Os profissionais ressaltam a importância de entender os problemas da população negra e conhecer suas especificidades. As dietas mais famosas, como por exemplo a dieta do Mediterrâneo e outras questões que a gente sabe que é o padrão ouro de alimentação para prevenir desfechos cardiovasculares ou então alguns outros desfechos negativos para a saúde, são feitos baseado para populações brancas, são feitas de pessoas brancas para pessoas brancas, que não levam em conta a cultura negra, comidas de origem africana, comidas brasileiras em si, comidas tradicionais brasileiras. Então aqui eu tento resgatar isso. A gente vai, às vezes, em determinados profissionais com outras vivências, pessoas que, enfim, tiveram, por exemplo, eu costumo dizer que
pessoas que tiveram acesso ao odontopediatra na infância, normalmente não vai ser um adulto com problemas graves odontológicos, né? E a comunidade preta, né, a grande população preta não tem acesso a isso, porque enquanto eu tô sentindo dor, meu pai estava trabalhando louco em casa, então às vezes era mais fácil arrancar. Então a gente cresce com mais demandas odontológicas do que a população branca. Isso aí é uma questão social. Olha, tá sendo muito bom atender pessoas pretas, né? Teve um dia que eu atendi, assim, 3, 4 homens, todos de dreads e aquela sensação de que eu tô olhando para uma pessoa similar a mim, né? E tô atendendo, tô conseguindo entregar o melhor dos estudos, o melhor da nutrição baseada em evidência para uma pessoa negra assim como eu, porque até então, nos locais que eu atendia, essas pessoas negras eram minorias. Na área da saúde, empreendimentos como a Clínica IO, além de oferecerem serviços de qualidade com profissionalismo, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quais são as outras formas de mudarmos a realidade do acesso da população preta à saúde? Este é o tema do debate de hoje. Doutor Rodrigo, eu começo com o senhor, né? Qual é a importância? A gente fala muito de medicina da família, né, nas comunidades, mas qual é a importância desse atendimento ser feito por um profissional negro? Eu estava vendo outro dia um programa onde a apresentadora disse assim, eu entrei no consultório e eu vi uma médica negra e me emocionei. E eu queria que o senhor explicasse pra gente, o senhor, na sua vivência, tem uma diferença de uma pessoa negra ser atendida por um profissional branco ou um profissional não branco? Eu acho que a gente está no momento de reparações, né? E a gente precisa entender que essa é uma das que a gente não fez, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui atender uma paciente negra, cega, quando eu estava na minha residência, e quando o filho dela falou que eu era negro, ela não acreditou, porque ela nunca tinha visto um médico negro. Então a gente precisa construir essas representatividades, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui agora, onde a gente tem uma presença maior das mulheres, porque a gente precisa que as meninas negras olhem para cá e olhem, uau, eu posso ser médica, eu posso ser cantora, né, eu posso ser jornalista, e a gente construir com isso outras possibilidades de viver e de conseguir se desenvolver ao longo de uma carreira profissional, como a gente está falando. No consultório isso também acontece. Quando eu percebo, por exemplo, o racismo institucional e a gente nem entende direito como ele acontece. A gente vê dados, por exemplo, como os que as consultas de negros demoram menos do que as consultas de pessoas brancas, né? Claro que, em parte, isso tem a ver com o racismo em si, né? Mas isso também tem a ver com empatia e representatividade. Um médico branco olha um paciente negro e ele tem menos capacidade de entender o que significa o sofrimento relacionado àquela população específica do que um médico negro, né? Eu acho que a gente ampliando, né, o acesso, mesmo na universidade, eu fiz faculdade em Salvador e eu era um dos únicos negros da minha turma. Em Salvador? Em Salvador. A maioria da população Ou seja, negra. A gente precisa realmente ampliar o acesso à universidade, inclusive, e por isso as cotas são importantes, porque a gente precisa começar a construir essas representatividades, né? Para que a população negra comece a ser não só melhor atendida, como os próprios brancos comecem a ver isso e comecem a atender melhor para a população negra. E, doutora Oiá, a senhora acredita que hoje o nosso sistema de saúde, ele está preparado para atender essa população negra com esse recorte racializado, né, que o doutor Rodrigo trouxe? Eu acho importante fazer uma passagem aqui pelo seu diploma, né? A senhora se formou em Cuba com um estágio em Gana, né, no continente africano. Como que a senhora acha que a nossa saúde pública está preparada e qual é a relação, se tem uma relação que a gente pode fazer do atendimento à população negra em outros países por onde a senhora passou e aqui no Brasil? Sim. Thaís, é muito difícil a gente dizer que um sistema dentro de um país racista, né, que desumanizou uma população por sua raça-cor, esteja dando conta de atender de forma diferenciada, com equidade, uma população que necessita mais porque teve menos acesso, né, menos possibilidades de ascender socialmente. Isso está diretamente refletido no número de médicos pretos que nós conhecemos hoje em dia.
Então, com certeza, esse sistema não dá conta. Eu, assim como o professor Dr. Rodrigo Pacheco, somos médicos de família e comunidade de formação. E dentro do nosso currículo de médico de família e comunidade, que é aquele profissional responsável por atender todas as etapas da vida, desde o pré-natal, nascimento, os programas prioritários em saúde, como, por exemplo, tuberculose, hipertensão, diabetes, hanseníase, assim como o envelhecimento também, né, a saúde do idoso. Nós somos responsáveis por todo esse atendimento. E dentro do nosso currículo base da residência em medicina de família e comunidade, que é quando o médico se forma, não tem nenhuma vez escrito a palavra racismo, não tem nenhuma vez escrito a palavra negro. Então, aí a gente já vê que os nossos próprios currículos da formação médica ignoram ou não visibilizam uma população que é maioria no Brasil. Atualmente somos 57% da população e a maioria dessa população que acessa o SUS é negra. 67% da população SUS dependente é negra. Em algumas cidades, como por exemplo Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, essa população é 95% preta que acessa, né, negra na verdade, né? Quando a gente desagrega por raça, cor, pretos e pardos, que acessa ao Sistema Único de Saúde. Então, eu fiz a minha residência médica, trabalho desde 2013, né? Formei em Cuba, fiz estágio em Gana há 10 anos, onde recebi esse nome, Awoiá, que significa guerreira mãe que cuida, que eles disseram que tem a ver com a minha profissão, com a minha missão nessa terra, né? Que é ser médica e que é cuidar das pessoas. Então, quando eu estudei em Cuba e cheguei no Brasil, eu tive um impacto muito grande. Primeiramente porque a maioria dos meus professores eram negros, né? Grande maioria negros. E aqui no Brasil é totalmente ao contrário, é uma medicina majoritariamente branca e que ignora as especificidades da população negra. Dentro da minha formação como médica de família, eu também fiz um TCC sobre o quesito raça-cor. A gente nem respeita a legislação de perguntar sobre qual a sua cor para o paciente e dessa forma a gente poder estruturar estatisticamente políticas públicas direcionadas para a população negra. Se a gente não tem número, a gente não sabe quanto é e a gente não consegue direcionar recursos para diminuir essas disparidades. Então, realmente, a nossa saúde pública não dá conta de atender as especificidades, ainda que seja um princípio estruturante do SUS, a equidade. Sim. E aí, antes de eu passar para a Carol, eu vou fazer só um gancho do que a senhora trouxe com o doutor Rodrigo. Uma vez eu estava escrevendo uma matéria no Notícia Preta sobre algumas doenças que são mais propícias, se eu estiver errado, o senhor me corrige, para a população negra. E essas doenças, elas não tinham muitas pesquisas sobre um trabalho voltado para essas doenças. E aí tinha uma relação da questão racial com essa doença. E eu gostaria de saber se no dia a dia o senhor identifica essas doenças, né, que são voltadas, né, que acometem majoritariamente a população negra, e se sim há uma relação do tratamento dessas doenças com o racismo. Sem dúvida, eu acho que na verdade a gente tem um conjunto de patologias, né, que tem relação genética com a população negra e a gente não pode nem negar que neste caso o racismo também está presente na própria aumento da prevalência dessas doenças. Por exemplo, a anemia falciforme é uma doença que tem um aumento da prevalência na população brasileira relacionado à escravização de negros com anemia falciforme que foram trazidos à força para o Brasil, né? Além disso, além desse racismo, a gente tem as questões genéticas, como eu te falei, como o próprio vitiligo e outras doenças que podem ter essa relação com o fato da pessoa ser negra, geneticamente negra, mas também a gente não pode tirar o fato de que a maior parte dessas doenças que afetam a população negra e que matam a população negra não são exclusivas dos negros, e sim os determinantes sociais de saúde, que é outra discussão que a gente precisa ampliar para fazer uma discussão, um debate de saúde adequado à realidade das pessoas, porque é muito fácil falar dentro do consultório, no ar-condicionado, e sem entender a realidade das pessoas no território, que também é muito importante, né? E a medicina de família é uma especialidade que tem como base ter essa noção do território, de onde as pessoas vivem, de como as pessoas vivem, do entorno social e familiar, e por isso o nome da especialidade é medicina de família e comunidade, né? Porque exatamente a gente entende isso como fatores determinantes no processo de saúde e doença, né? Uma mulher grávida negra, ela está muito mais sujeita, por exemplo, a uma mortalidade materna ou a ter diabetes gestacional ou a ter hipertensão durante a gravidez do que uma mulher branca, né? Isso tem a ver, sim, com o fato dela ser negra,
mas isso também tem a ver com o fato de que, por ser de uma população negra, periférica, descriminalizada, ela tem menos acesso à alimentação de boa qualidade. Ela come mais comida industrializada. E aí, ou seja, é muito mais amplo do que simplesmente o atendimento negro. A gente nega acesso a alimentos de qualidade para a população negra, né? Durante a pandemia, por exemplo, quando a gente falou da questão do isolamento social, né? É muito fácil falar do isolamento social quando eu estou num apartamento de 100 metros quadrados na Zona Sul. Agora, imagina a população da Rocinha, onde um quarto com 10 metros quadrados mora uma família, às vezes uma família, mas aí o avô morre, aí vem a avó também, e essa é uma família que, na verdade, não é uma família como a gente está acostumado, onde só tem pais e filhos, tem irmãos, tem agregados nesse processo, e essas pessoas estão todas confinadas dentro de um espaço pequeno. É muito mais difícil e isso, inclusive, aumentou a mortalidade da população negra durante a pandemia. E essa visão do território que você traz pra gente é uma percepção também de quem está no território, né, Carol? E quem vive o território. E foi justamente durante a pandemia que o seu projeto de dança, inicialmente, né, virou um projeto social. Foi justamente essa percepção que você teve que estava faltando comida, que além, né, da cultura, as pessoas elas não estavam, tipo, alimentadas de outras formas também. Como que nasce esse seu trabalho? Ele veio justamente dessa percepção que o Dr. Rodrigo trouxe? Sim, Thaís. Quando o doutor falou nessa questão da alimentação, eu me vi, né, com 16 jovens de várias favelas do Rio de Janeiro, na minha companhia, sem o alimento. Porque a pandemia, a questão do isolamento, a questão que também o doutor falou, o doutor Rodrigo disse, ficar em casa, se isolar, se proteger, né? E a galera, como faz para ter o pão de cada dia? A gente trabalha com cultura nesse país. E a cultura nesse país é desvalorizada, sempre foi, e está cada vez pior. Então, para um jovem que às vezes é o filho mais velho, tenho 3 deles, com a mãe com 6 filhos. Como faz para levar o arroz e feijão? Então, a gente locomoveu uma campanha para os nossos parceiros adjacentes. E essa campanha me deu a entender que muita gente batendo na porta do Tiago, que é o nosso diretor, pedindo uma cesta básica também. Então, a gente teve que locomover as nossas ações, as nossas parcerias e entendeu que não era só os 16 jovens, eram mais jovens de várias favelas ao redor da Vila Cruzeiro, da Caixa d'Água, do Morro do Agudo, que precisavam desse atendimento e precisavam não só de alimento, mas também foi algo inacreditável. A gente ensinou crianças e adolescentes a lavarem as mãos. O que é algo simples, o que é algo diário, o que é algo que a gente aprende no maternal. A gente teve que reaprender e ensinar a esses jovens a lavar as mãos do cotovelo para baixo. E a gente deu algumas instruções sobre como utilizar uma máscara. A gente deu utilizações para eles básicas que no convívio deles não existiam. Né? Então, a gente ensinou as crianças a tomar banho. Então, eu enxerguei que na pandemia a vulnerabilidade dos nossos jovens, dos idosos, da nossa galera mesmo, que a gente chamava de nossa galera negra, né? Então, da nossa tropa, era muito precária. Eu não tinha a noção da precariedade que as favelas do Rio de Janeiro estavam. Eu sabia, sim, que a gente, né, não tem a qualificação, a gente não tem a valorização, a gente não tem portas abertas para oportunidade. Mas eu não sabia que o básico eles não tinham. O mínimo do mínimo eles não tinham. Então, a gente se voltou a entrar em uma campanha a fundo para a gente poder ganhar cesta básica de diversos parceiros que ajudaram muito a gente. E eu sou muito agradecida até hoje a esses parceiros, essas parcerias que a gente leva até hoje com a gente. E a gente dava de 100, a gente chegou a dar, Thaís, por volta de 470 cestas básicas para jovens do Complexo do Alemão, para jovens da Vila Cruzeiro, Caxias, Corte 8. Enfim, foram diversos lugares que a gente conseguiu dar um pouco de dignidade para essa galera. E eu vou te falar que 90% do nosso atendimento foi da população negra. E isso não
naquele momento me deixou orgulhosa, mas muito triste, né? Porque a gente vê a nossa desvalorização, né? Aquele trabalhador que sempre teve o seu pão e dependendo de nós para ter o que comer no mês ou na semana, talvez, dependendo de quantas pessoas, assim como o doutor falou, quantas pessoas moram em um local, em uma casa com um cômodo, sabe? Então, isso pra gente foi bem impactante e eu aprendi muito isso, foi na pandemia mesmo. E aí a gente se questiona muito sobre comer e o que comer e a quantidade que come, e aí junta com o que os médicos trouxeram aqui, né, que é a qualidade da comida. Exato. Que impacta diretamente na saúde pública, no nosso sistema de saúde. Nossa. E aí, pensando em macro, né, governo, tipo, o governo ele tem que investir mais em saúde pública porque a população não se alimenta como deveria se alimentar, né? Me corrijam se eu estiver errada. A gente continua o nosso papo já. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre saúde pública. E antes de voltarmos a conversar com os nossos convidados, vamos ver a opinião das pessoas nas ruas. O que será que elas pensam? Será que consideram atendimento eficaz? Vamos assistir. Isso reflete o racismo estrutural da nossa sociedade, aonde as consequências sempre vão de uma maneira mais forte em cima da população negra, seja do jeito que for, seja na saúde, seja na educação. As condições mais precárias acabam ficando sempre para a população negra, né? E isso a gente consegue ver muito claramente no acesso à saúde também. Eu acredito que tem a ver com a estrutura do país, né? Eu acho que, por mais que nós sejamos a maioria, eles ainda têm uma estrutura racista, então eu acho que tem esse certo descaso por conta da qualidade financeira que nós temos. Existem vários programas que a gente não fica sabendo e que são feitos para nós, né, que somos mais pobres, que somos negros e tal, que somos de periferia, né, e a gente tenta trazer projeto, trazer plano para isso, coisas que possam nos dar mais acessibilidade. E, principalmente, eu acho que talvez também você ter mais profissionais dispostos a atender a toda a gente, né, que vem da classe mais baixa. Assim. Nós estamos há 400 anos vivendo da escravidão, ainda estamos na escravidão. Democracia existe para a classe média e para a classe alta. Enquanto não houver democracia, se as coisas não forem repartidas com todo mundo igualmente, não vai haver educação, não vai haver saúde, não vai haver nada para esse povão, normalmente negro, pobre da periferia. Vocês ouviram aqui os depoimentos, volto com você, Carol. Eu queria que você comentasse, né? O último, o senhor, ele falou sobre enquanto não houver democracia, né? Como que a gente vai avançar no debate. Isso é algo que você vê também no seu território, esse questionamento, você compartilha também desse pensamento, queria a sua opinião. Então, Thaís, a democracia realmente, eu também concordo, né, com o senhor que falou, porque, infelizmente, a democracia está voltada muito para a galera que tem a economia nas mãos, né? E, infelizmente, nós, de população negra, a gente está ocupando os espaços agora, né? Um espaço que já era nosso, porque, como eu falo para os meus jovens, se não fosse os meus antepassados, se não fosse a minha população, esse Brasil não estava em pé. Porque nós montamos, nós construímos com as nossas mãos, com o nosso sangue, nossas lágrimas. Então, esse país é o que é, sabe, culturalmente dizendo, por causa da minha ancestralidade, por causa da minha tataravó, por causa da minha, sabe, da minha família que veio lá de trás, que é uma coisa que eu tive uma curiosidade, porque eu tenho a minha bisavó ainda viva, graças a Deus, com 94 anos, e ela conta histórias da infância dela, e eu pego isso para o meu trabalho, levo isso para a minha política, porque isso é política. Só que, infelizmente, quando eu converso com os jovens, eles não entendem que eles sabem de política, que eles podem discutir política e que eles podem fazer política onde eles moram, né? Enquanto nós não entendermos que nós podemos fazer política, que nós somos a maioria e podemos movimentar, infelizmente a democracia não vai estar do nosso lado. Então, a democracia, sim, está
com um governo que não nos prevalece, não nos dá preferência, né, e não nos valoriza. Mas a gente sempre está alimentando esse governo. E isso que você traz, né, da ancestralidade, de tudo que a gente construiu, me faz pensar também, voltando aqui para a questão da saúde pública, você trouxe 2 pontos que eu vou linkar, que foi no primeiro bloco você falou sobre o lavar as mãos, sim, e agora sobre a ancestralidade. Juntando esses 2 pontos, eu gosto de lembrar que eu sou de religião de matriz africana e a nossa relação com a limpeza, né, com o lavar, está presente todo o tempo. Negros e indígenas sempre tiveram essa relação com o ser limpo, com a água. A gente lava tudo. Antes de começar uma gira, a gente lava um terreiro, né? A gente toma banho de ervas. E eu queria entender com a senhora, doutora Oiá, como que é essa nossa relação ancestral dentro da medicina, até porque o conceito de medicina que a gente tem hoje ele é bem eurocêntrico, né? Mas dentro desse conceito de medicina, nossa relação ancestral, né, negra, indígena, com a limpeza, com esse lavar, isso sempre teve presente pra gente. Tem uma relação também com a saúde? Como que a gente linka tudo isso? Com certeza, Thaís. Tem relação total com a saúde, tem relação total com a nossa ancestralidade e com as nossas formas de exercer a medicina. Quando a gente fala em medicina, nós sempre lembramos de Hipócrates como o pai da medicina. Só que a Europa ela é muito recente. A nossa medicina, de fato, ela é ancestral. O nosso pai da medicina realmente é Imhotep, que a gente chama Imhotep. Né? Mas Imhotep significa estar em estado de paz e calma e tranquilidade. Imhotep. Hotep é uma forma de se saudar. Hotep. Então, Imhotep era o pai da medicina no Egito, muito antes de existir Hipócrates. E existiam 2 mulheres que foram muito destacadas também, que é Merit Ptah e Pesechet, que foram as primeiras médicas obstetras, chefes de serviço e que tem total relação, sim, da nossa medicina ancestral egípcia, também dos nossos healers, que depois eu vou falar um pouquinho, que eu fui a Gana e tive contato com os nossos healers, que são os médicos tradicionais. Toda a nossa medicina ancestral está voltada no equilíbrio do ser humano africano com a natureza. E daí você traz a sua ancestralidade de matriz africana aqui no Brasil, que é uma continuidade do que vem de África, que é esse respeito não só à água, mas também às ervas, né? É um banho de folha, é um respeito a toda a natureza e nós, como parte dessa natureza, também precisamos estar em equilíbrio. Então, nós precisamos utilizar desses meios naturais para manter o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, psicológico, porque a medicina ancestral e africana, ela é holística. Então, quando a gente volta para a nossa medicina ancestral africana, a gente fala assim, de lavar as mãos, de tomar banho, de usar a erva, de respeitar a natureza, de comer adequadamente, de ter esse equilíbrio com a alimentação. Lá no Antigo Egito, a maioria das pessoas eram vegetarianas. Quando você olha as inscrições, comia-se apenas peixe como carne, porque a outra carne é muito pesada. E aí a gente tem várias doenças relacionadas ao desequilíbrio alimentar e o uso exacerbado de alguns alimentos, como a gordura, como a carne, né? E aí vem também da nossa ancestralidade o uso de algumas ervas, que assim como o professor Dr. Rodrigo já trabalha com a medicina endocannabinoide, eu também estou começando a estudar a medicina endocannabinoide para entender o papel de algumas ervas do nosso organismo, como, por exemplo, a cannabis medicinal. Ela nos coloca no status de equilíbrio. Por quê? Porque nós temos receptores endocannabinoides. O que é isso? É a nossa relação de ser humano em equilíbrio com a natureza, em equilíbrio com uma planta, em equilíbrio com as ervas. Então, essa medicina ancestral nos ensina que a gente precisa lavar as mãos, que a gente precisa tomar banho e respeitar essa natureza, porque senão a água acaba, porque senão a mata acaba. Se a gente não planta e colhe e continua plantando, vai terminar. Então, como nós somos continuidade desse todo, a medicina ancestral africana traz isso, nos coloca eixo, nos faz retornar e entender que nós somos parte do todo. E principalmente que nós temos as rédeas na nossa mão de fazer diferente, né? De não querer mais sermos alienados, como falou o nosso irmão na entrevista, que nós ainda estamos escravizados, só que essa escravização, ela é mental, ela é psicológica, ela é espiritual e se traduz no nosso físico, porque daí nós geramos doenças psicossomáticas que nos mantêm escravizados e alienados.
Nossa, doutor Rodrigo, depois disso, eu vou jogar a bola para você. Tá pegando, até porque democracia não é poder votar, né? Democracia é poder ter direito a uma vida digna. E isso tem a ver com, e quando a gente fala de saúde, não só com o sistema de saúde que vai tratar as pessoas no seu processo de adoecimento, mas também, por exemplo, no apoio à agricultura familiar, que majoritariamente é feita por pessoas negras, né? E que, por exemplo, poderia ter sido, durante a pandemia, um grande incentivo para a economia a gente ter fomentado a agricultura familiar, inclusive para dar alimento para essas pessoas que estavam sem acesso a alimento nas comunidades das cidades, nos grandes centros, exatamente, que a gente tem, no Rio de Janeiro tem. Outra questão que a UEA trouxe, que é o uso da cannabis, né? Claro que fumar não faz bem, e eu brinco quando dou aula sobre isso, falando assim, nem a alface orgânica fumada vai fazer bem, mas a criminalização da planta nos seus usos rituais, nos seus usos medicinais, se deu por ser uma planta que tinha relação com as comunidades negras. Inclusive, eu não sei, é um dado histórico, né? Uma das primeiras proibições no mundo da cannabis se deu na cidade do Rio de Janeiro, né? Pela Câmara, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que foi o Legislativo do Rio de Janeiro que criminalizou o uso da cannabis nas ruas do Rio de Janeiro. E com um detalhe, os brancos, se fossem pegos usando a cannabis, eram multados. Os negros eram presos. Mas se um branco fosse pego usando cannabis junto com o negro, ele também era preso. E essa relação, se o senhor me permite, a interferência do cannabis com o racismo e com o uso medicinal, eu volto muito para os Estados Unidos, onde a cannabis ela era usada muito pelos artistas do jazz, do blues, e foi nessa época que começou também lá a ser criminalizado. Porém, hoje, o debate sobre o cannabis medicinal nos Estados Unidos tá avançando em uma velocidade que a gente ainda está muito atrás. E aí eu queria ouvir o senhor sobre essa relação que o senhor já trouxe um pouco do racismo com o uso da cannabis medicinal e como que isso está andando aqui no Brasil. A gente vê cada vez mais mães, né? Toda semana tem uma matéria de uma mãe, né, que conseguiu na justiça o direito de plantar para poder cuidar do seu filho. Como que isso está caminhando aqui no Brasil? Acho que é importante salientar que quem está produzindo o movimento de legalização da cannabis enquanto uma planta de uso das pessoas, que, claro, precisa ser um uso que precisa ser responsável, como de qualquer outra, né, de vários outros remédios e várias outras plantas. A gente precisa fazer um uso mais responsável disso, mas quem está fazendo isso possível são as mães, que foram atrás de remédios para filhos com doenças muito graves, né? E, sem dúvida, a gente não dá para desconectar isso do racismo, né, da relação que esta planta historicamente tem com as populações negras e que como isso foi utilizado. Hoje, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mais timidamente, a gente está começando um debate sobre a reparação histórica contra, inclusive, a mortandade que a gente provocou da população negra por causa do combate a essa planta, né? E que a gente precisa que as pessoas negras se empoderem dela também. Né? Hoje, a gente acaba tendo um acesso a cannabis, que é um acesso de brancos, é um remédio caro, é um remédio que dá acesso a muito poucas pessoas que estão na elite, ou seja, ela já está legalizada para quem pode pagar, né? Mas para as pessoas que mais precisam dela e que tem uma relação histórica e ancestral com ela, ela ainda é proibida, é criminalizada e as pessoas são mortas por usar ela, né? Esse debate de que as populações, inclusive, que deviam se beneficiar com a plantação e com o processo de produção desses medicamentos fosse a população negra, é um debate corrente no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está um pouco mais atrasado do que outros países, inclusive da própria América, né? Em outros países isso já está legalizado, no Sul, aqui na Argentina e no Uruguai,
Isso tem relação, inclusive, com as populações de recuperação das populações ancestrais, que também já tinham relação com essa planta nesses países, mas, infelizmente, a gente ainda está muito tímido nessa discussão aqui no país, né? Vale ressaltar, como eu estava te falando, que, infelizmente, apesar de eu ser um médico negro que trabalha com isso, a maioria dos médicos que ainda trabalham com cannabis são brancos, a maioria dos produtores de ciência que estão discutindo cannabis são brancos. Agora, a maioria das pessoas que produzem o cuidado desses pacientes que estão utilizando hoje cannabis são mulheres, né? Sim. Pessoal, infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa. Eu vou passar para as considerações finais de cada um, começando por você, doutora, que deu uma aula aqui para mim. Eu fiquei, para mim, para todos nós. Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Rio Debate. Eu que agradeço pela oportunidade, Thaís. Eu quero deixar um recado para a população. Cuide da sua saúde, porque a sua saúde é um bem inalienável. Não entregue nas mãos de quem não está preparado para cuidar da sua saúde o seu bem mais valioso. Obrigada, doutora. Carol, prazer ter você aqui trazendo essa realidade, que é a nossa realidade, mas não é a realidade de muitos. Então, muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, Thaís, por essa oportunidade, por estar falando sobre isso, né? Porque eu nunca falei sobre os feitos de 2020. Eu ganhei uma medalha de honra ao mérito do prefeito no Palácio da Cidade ano passado por eu ter feito essas ações e foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia que eu tinha feito tanto, mas eu fiz bastante. Graças a Deus eu pude ajudar a Frente CDD, pude ajudar algumas favelas parceiras e eu pude enxergar também o que é ser humano, né? Porque as pessoas, infelizmente, hoje, Thaís, as pessoas esqueceram que é ser humano. Hoje em dia a pessoa só é humana, né? O ser foi esquecido. Então, na pandemia eu também, além de tristeza, porque eu perdi o meu avô em maio, meu avô... Nossa. Não, enquanto você respira, eu diria... Não iria falar, mas enfim. Que as pessoas, elas desumanizam umas enquanto humanizam outras. Então, elas não esqueceram o que é ser humano. Elas não esqueceram. Elas dizem quem para elas é humano e quem para elas não é humano. Exato. Então, assim, eu vi muito disso, né? Eu vi muito isso. Então... quando eu perdi o meu avô, eu falei, tu precisa fazer alguma coisa, né? E os nossos jovens falando no grupo, poxa, eu não posso ir. Alguém tem algum arroz? Quando eu vi essa frase, isso chocou muito, né? E eu tinha que fazer alguma coisa. O meu avô não tinha problema de saúde nenhum, né? Nenhum. Ele era um aposentado da Petrobras, um cara que corria no aterro do Flamengo, um coroa de 80 anos que tinha uma saúde intacta e não tinha... ele tinha um cuidado médico, ele ia, assim, ele não era aqueles idosos que tem aquela, né, privação de não vou ao médico, sou forte. Não, ele não se privava, sabe? Ele queria cuidar dos netos, dos bisnetos e não teve a possibilidade por essa fatalidade e dessa desumanidade também do nosso governo de não ter entrado nos cuidados da nossa saúde, né, do Brasil, porque infelizmente nós fomos deixados de lado e quando a onda veio, já veio sobrecarregando os nossos médicos, né, os nossos enfermeiros. Minha tia ficou praticamente morando dentro de um hospital, então eu me vi, não sou médica, não sou enfermeira, mas eu tinha que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pela minha juventude negra, que estava, além dela ser exterminada diariamente pelo nosso governo, ela estava sendo eliminada por uma doença que a gente não sabia o que era. Então, eu agradeço você por expor isso aqui. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa se posicionar sobre isso. E a Notícia Preta já faz um trabalho incrível, que eu já acompanho há muito tempo. E parabéns para o TV Câmara por estar dando abrindo essa porta, esse portal de soluções para nós e dando também voz para essas pessoas que a gente precisa ver, né, na nossa mesinha quando a gente vai se consultar, porque o meu filho precisa entender que ele pode ser o que ele quiser ser, ele sendo negro, ele sendo um jovem de periferia, que ele pode ser um médico, advogado, bailarino, o que ele quiser, né? Então, esses médicos, esses deuses da terra, eles precisam ser, sim, aplaudidos, porque não foi fácil aquela pandemia e eu creio, Deus, que não volte, porque eu vi coisas que, infelizmente, acho que eu me vi numa guerra, né?
Eu acho que a gente viveu uma guerra e obrigado por você me ter dado um pouco de voz, um pouco de espaço para estar expondo também o que o Passinho Carioca fez. E só antes de a gente passar para as considerações finais, doutor Rodrigo, vou trazer aqui uma observação que a gente estava conversando antes, disso que você fala, quando eu falei assim, nossa, 2 médicos, né, com um olhar muito de entusiasta, e aí o doutor Rodrigo e a doutora Awoiá trouxe esse lugar da gente, que eu acho que o doutor Rodrigo vai poder explicar melhor, né, que historicamente a gente sempre botou o médico, o advogado num pedestal e que isso também tem uma questão histórica e tira essa possibilidade dos nossos quererem também ser médicos e advogados, né? Porque, tipo, olha, isso parece tão distante, um médico, um advogado, e que não, que essa profissão também nos pertence, né? Então, se nas suas considerações finais, doutor Rodrigo, o senhor pudesse trazer isso que o senhor e que a doutora trouxeram, né, aqui no intervalo do programa em off, porque é uma visão que eu nunca tive, né? Eu também sempre achei, ainda acho, profissões mágicas, ser médico, quando eu falei, nossa, médico. E eu também olhava com essa distância. Então, se o senhor puder trazer aqui pra gente. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer participar desse debate e poder dar visibilidade para esses temas relacionados a uma população ainda marginalizada, né? A gente estava discutindo que existem diversos, a gente precisa dar esses lugares aos saberes, né? Existem diversos saberes. O saber intelectual, a capacidade de ter mais performance, por exemplo, para passar no vestibular, é só um desses saberes, né? A gente precisa, para construir uma vida plena, digna, um profissionais de boa qualidade. O próprio médico, não adianta só estudar como funciona a doença se eu não estudo como funciona a pessoa, né? Então, habilidade de comunicação e diversas outras habilidades também são importantes, além do conhecimento científico, para que a gente seja, né, um médico. E para isso, e para que o processo de cuidado se dê de forma mais adequada, a gente precisa que o médico se coloque junto das pessoas, no território, como a gente falou, junto às pessoas, que a gente entenda que eu estou dialogando com outro saber. Eu sou especialista, talvez, na doença que aquela pessoa tem, mas só ela é especialista nela e como aquela doença está na vida dela. E para entender e ter empatia e ter relação com isso, eu nem preciso ser um médico negro para atender uma pessoa branca. Eu preciso construir ferramentas de empatia e parte delas sim se dá e dar visibilidade para que a gente possa fazer esse espaço, mas sim desenvolver essas outras ferramentas e trazer o médico para um lugar de menos pedestal, né? E mais para um lugar onde todos nós comungamos do mesmo espaço social, né? Eu acho que isso é uma grande importância, e, inclusive, não só do médico, né? A gente também dá essa visibilidade, mais uma questão que aconteceu na pandemia, por exemplo, a gente está falando de como foi importante e, sem dúvida, né, agradeço a todos os médicos que lutaram durante essa pandemia, mas a gente tem que falar também das nossas enfermeiras e das nossas técnicas de enfermagem, por exemplo. Eu estou falando técnicas porque são, na maioria, mulheres e negras e que, possivelmente, eu não tenho certeza desse dado agora, mas durante a pandemia eu sei que o que eu vi foi a população de saúde que mais morreu durante a pandemia. Não foram os médicos, foram as técnicas, os técnicos de enfermagem. Muito obrigada a cada um de vocês. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigada a você que está em casa pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo desse programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.